Olá, eu sou a Angeli. É muito bom estar aqui com você mais uma vez para meditarmos na palavra de Deus a fim de renovarmos a nossa mente. E nós vamos hoje dar continuidade à nossa série Obras da Carne. Nós estamos nos baseando em Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 21. No último vídeo nós falamos sobre a idolatria e hoje nós vamos falar sobre feitiçaria. A feitiçaria ela acaba sendo também um tipo de idolatria. Por quê? Porque ela tira o nosso foco de Deus e da sua vontade. Então, o que seria a feitiçaria? Tem muitas coisas que talvez você faça e você acredite que você não saiba que isso faz parte da feitiçaria. Mas o que seria a feitiçaria? Seria não apenas magia, mas feitiçaria, bruxaria, adivinhação, superstição, consultar cartomante, uma coisa que muita gente não sabe, muita gente acredita, que é a questão do horóscopo, né? Consultar os astros. Também questões de o ocultismo é um tipo de feitiçaria. O que seria ocultismo? São as ciências ocultas. É um conjunto de práticas que serve para a pessoa tentar explicar os mistérios da natureza. E por isso eu queria trazer um texto que está em Deuteronômio 29:29. Diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. O Senhor, Ele nos revela muitas coisas por meio das Escrituras. Porém, há coisas que nós não entendemos e que nós nunca vamos entender, porque o Senhor escolheu deixar essas coisas como mistérios, né? E ninguém nunca vai entender a mente de Deus. Ele é o Senhor, Ele é soberano. Então, muitas vezes, muitas coisas que acontecem na nossa vida, a gente fica tentando entender. E por isso é que muitas pessoas vão atrás dessas coisas, das ciências ocultas, que na verdade é um pecado de idolatria. Por quê? Porque, como eu já disse, tira o foco do Senhor. Algo que nós vemos muito presente na televisão, nos desenhos animados, é a questão da magia, do encantamento. E essas coisas vêm ensinar as nossas crianças essas práticas. Eu falo isso porque eu sento junto com as minhas filhas para assistir o desenho. E aí eu fico analisando, né? Há muitos desenhos, existe ali a magia, que é algo que já se coloca, né? Para a criança se interessar por aquele desenho. Então, o que a gente vê nos desenhos que os personagens utilizam a magia, nós vemos ali uma imaturidade naqueles personagens. Porque uma pessoa que busca a magia é alguém que não está maduro para viver os processos da vida. Então a gente percebe assim, muitas vezes o personagem tem um poder de encantamento, de magia, aí ele usa aquilo para resolver coisas que ele não sabe resolver. Porém, é algo muito perigoso, e por isso que nós temos que estar sempre conversando com as nossas crianças, porque uma pessoa que se acostuma a resolver as coisas com esse tipo de imaturidade, né? Não dá conta de viver os processos, de aprender as coisas com as dificuldades da vida, e vai logo tentando resolver tudo num piscar de olhos, primeiro, que ela não vai amadurecer, e segundo, que isso pode trazer consequências terríveis, porque os processos da vida, eles são partes do grande processo
de crescimento, de amadurecimento que o ser humano tem. Principalmente para nós cristãos, nós estamos no processo de santificação, de aprender mesmo, de evoluir, né? Segundo a vontade de Deus. Então eu vejo essa questão da magia muito presente, por isso nós precisamos tomar cuidado com o que os nossos filhos estão assistindo e levá-los cada vez mais a buscar na palavra, sabe? Porque a vontade de Deus é soberana e Deus, Ele que dirige a nossa vida. E Ele quer que nós confiemos nele inteiramente. Então, se nós começarmos a buscar essas práticas, gente, não cabe. Eu fico muito triste, sabe? Quando um cristão, eu vejo que alguém que é cristão, que conhece a Deus, vai atrás de cartomante, vai atrás de horóscopo, porque se você entregou sua vida ao Senhor e você confia nele, para que você está indo buscar essas opiniões? Porque a gente sabe que Deus, ele nos criou, cada um de um jeito. Então, ninguém tem uma digital como a sua. Você vai lá ver no rádio, né? Ou no jornal. Antigamente era jornal, hoje em dia é na internet. O que o horóscopo tá falando para mim hoje? Aí, de repente, você levanta, faz uma oração e entrega seu dia para o Senhor. Aí, de repente, você vai lá e lê aquele horóscopo e, de repente, lá tá falando uma coisa genérica para todas as pessoas daquele signo, que vai acontecer uma coisa ruim. Então, o que a nossa mente faz? A nossa mente acaba acreditando naquela coisa, no determinismo que há naquele horóscopo ali. Então, automaticamente, a gente está jogando fora o nosso esforço, a nossa consagração a Deus, porque a gente está deixando de crer no que a palavra fala, né? Às vezes a gente nem lê a palavra naquele dia e vai direto no horóscopo. Então, às vezes, seu dia começou maravilhoso, aí você vai e acredita naquilo que o horóscopo tá falando para você. Como se aquilo ali fosse acontecer com todas as pessoas do mundo daquele signo. Então, assim, realmente não faz sentido, sabe? O horóscopo não faz sentido. O Senhor, ele trabalha em cada um. Ele direciona as nossas vidas em cada dia nosso. Como que uma coisa vai acontecer para mim? Às vezes a pessoa que está do meu lado, que é do mesmo signo, ela vai viver aquela mesma coisa que eu. Eu confesso que eu já me prendi a isso quando eu ouvia rádio e todos os dias falava o horóscopo. Mas depois que eu comecei a mergulhar na palavra, entender a palavra, eu nem ouço, eu vejo o horóscopo assim no jornal, na internet, eu nem leio. Para que eu vou perder meu tempo com essas coisas que vêm desviar a gente da palavra, da vontade de Deus para nós? Creia na palavra, entrega seu dia, sua vida ao Senhor, deixa Ele fazer, deixa Ele te guiar. Nós precisamos ter consciência que muitas coisas nós não precisamos saber. Nós só precisamos entender que o Senhor tem um futuro maravilhoso para nós. Mas esse futuro maravilhoso virá se nós crermos nele de todo o nosso coração, se nós nos entregarmos a Ele. Ele fala aqui em Isaías 46 que só Ele que pode anunciar o futuro. Isaías 46, 9. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Então, o que vai acontecer na sua vida é o que o Senhor determinou. E se você o buscar, todos os planos e sonhos dele vão se cumprir na sua vida. E se você acredita em horóscopo, se você tem buscado magia, se você tem buscado essas coisas, então eu sinto te dizer que você tá em cima do muro. Se você tá buscando cartomante, se você tá buscando superstição, você não se entregou para o Senhor. Porque o Senhor, ele não divide a sua glória com o outro.
E nós temos aqui na Bíblia, né, vários exemplos de que essas coisas realmente não funcionam. No livro de Daniel, a gente vê a história de Daniel, em que o rei teve aquele sonho e buscou todos os adivinhos, os feiticeiros, todas essas pessoas que consultavam os astros, que previam o futuro, e nenhum deles conseguiu decifrar o sonho do rei. Até que buscaram a Daniel, que era temente a Deus, que buscava ao Senhor, e Daniel pediu um tempo ao rei, e nesse tempo ele foi até seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, pediu que aqueles seus amigos intercedessem por ele, para que o Senhor revelasse aquele sonho a Daniel. E qual foi o resultado disso? O Senhor mostrou em uma visão à noite, mostrou para Daniel o que significava o sonho do rei. E Daniel agradeceu ao Senhor, porque quem deu essa visão para ele, quem revelou aquele sonho, foi o Senhor. Então, o Senhor tinha um propósito naquilo e Daniel buscou o Senhor em oração. Então, assim, o Senhor pode sim revelar-nos as coisas em sonhos. O Espírito Santo, ele está sempre presente, ele está sempre falando conosco constantemente. Mas a gente tem que buscar as coisas de Deus. E mesmo assim, as coisas que nós recebemos, que o Senhor revela, a gente tem que saber também se aquilo vem mesmo de Deus. E como que a gente sabe que as coisas, revelações, se vem de Deus? É se aquilo está de acordo com a palavra. A palavra é a nossa base para confirmar se aquilo vem de Deus. Então, cuidado, fuja dessas coisas, porque isso não agrada ao Senhor. O Senhor, ele quer o seu coração por inteiro. E enquanto você ficar pulando de galho em galho, enquanto você estiver consultando ao Senhor e consultando aos outros, a essas coisas, você não vai ter uma resposta concreta, porque essas coisas vão tirar o seu foco, sabe, daquilo que o Senhor quer para sua vida. Então, se você quer saber seu futuro, vai na Bíblia. A Bíblia tem promessas e essas promessas se cumprem quando nós cremos, porque não adianta também eu ler a Bíblia e não crer naquilo que eu estou lendo. Esteja-se sujeita à vontade de Deus e aos processos que ele tem para você. A oração que eu faço para nós, né, neste dia, é que o Senhor esteja nos livrando dos enganos, sabe? Que a nossa mentalidade seja renovada a fim de discernirmos as coisas que vêm de Deus e as coisas que não vêm de Deus. Então, assim, mesmo aquilo que nós achamos que não é feitiçaria, entra sim na feitiçaria, porque são coisas que têm a ver com as ciências ocultas. E não adianta nós tentarmos explicar tudo. A nossa mente, para muita coisa, é limitada. Então, o que nós temos que fazer é crer, porque esse negócio de querer pensar demais, às vezes limita a nossa fé. Não significa que nós temos que ter uma fé cega, porque Paulo diz que nossa fé tem que ser uma fé racional. E o Senhor é um Deus que revela. Se você começar a ler a Bíblia, orar, sabe? E pedir ao Espírito Santo para te revelar as coisas, o Senhor vai trazer a revelação para você, porque a Bíblia é a revelação. Amém? Então, que você descanse o seu coração. Quem está correndo atrás dessas coisas é gente que não consegue sentir a paz de Deus. Quando nós lemos a palavra e cremos na palavra, isso traz paz aos nossos corações e nós aprendemos a confiar somente no Senhor. Tá bom? Então, essa é a palavra de hoje. Espero que tenham te edificado.
Até o nosso próximo vídeo. Continue acompanhando aqui a série e curte, compartilha, comenta aí para nos ajudar a chegar a mais pessoas, que nós possamos cada dia mais estarmos dispostos, sabe, a mudar padrões na nossa vida, a nos entregar e deixar o Senhor nos limpar de tudo aquilo que não pertence a Ele, de tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Deus te abençoe e tchau, tchau. Até o próximo.